E nós estamos agora nessa nova série de mensagens, inspiradas nas afirmações de Jesus sobre quem ele é. Ué, não é sobre quem ele era? Não, é sobre quem ele é. Porque ele continua sendo tudo aquilo que ele disse. Porque ele não está mais conosco, em corpo humano, mas ele está em corpo glorificado à direita do Pai. Algo que é incompreensível para nós. Mas lá ele está, ele prometeu que estaria à direita do Pai intercedendo por nós. Então ele continua sendo todas aquelas afirmações que ele fez. Algumas metafóricas. Eu sou a porta. Obviamente ele não é fisicamente, concretamente uma porta. Mas ali há um significado que veremos oportunamente. E aí eu lhe pergunto, baseado no que já vimos no domingo passado, você saberia dizer quem é Jesus? Você saberia descrever a identidade daquele que cremos que nos salvou? Para e pensa um pouquinho. Se alguém te perguntar assim, quem é esse Jesus em que você acredita? O que você responderia para ele? O Filho de Deus. Ele é Deus. O Salvador. O que mais? Vamos lá. O Cristo. Não, teve um momento ali de Jesus com seus discípulos, que Jesus perguntou aos seus discípulos, e aí, o que o pessoal diz que eu sou? Aí os discípulos começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o Messias, o Senhor é isso, é aquilo, e aí de repente, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, pelo Espírito Santo, e é por isso que a gente tem que estar sempre orando pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, Pedro veio e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Cefas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai. Então é pelo Espírito, e somente pelo Espírito, que conseguimos reconhecer a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pense nisso. Esteja preparado para responder a quem lhe perguntar. Quem é esse Jesus em que você diz crer? Essa identidade, de uma forma geral, é um assunto bem controverso, mas é fundamental. Afinal de contas, nos dizemos cristãos, não é? Se nós nos dizemos cristãos, nós temos que ter uma boa ideia da identidade daquele com quem nós nos identificamos. Afinal, como é que você vai conseguir se relacionar com alguém desconhecido? Com Deus não tem esse negócio de relacionamento blind date. Não tem isso com Deus. A relação exige intimidade, exige conhecimento profundo. Não há na relação com Deus espaço para superficialidade. Tanto que no hebraico, a mesma palavra que é usada para descrever a relação sexual é a palavra utilizada para descrever o conhecimento íntimo de algo. Tanto que nas versões antigas da Bíblia, vinha escrito assim, e fulano conheceu Beltrana e ela engravidou. Conheceu e ela engravidou? Como assim? Que papo poderoso é esse aí? Não, é que o conhecer ali teve intimidade. Houve intimidade física, carnal, sexual, e ali houve o fruto. Então, se nós queremos ter intimidade com esse Jesus que dizemos que seguimos, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos compreender a sua identidade. E para conhecer alguém, já que isso é tão fundamental assim, como estou afirmando aqui, e realmente creio nisso, você, em primeiro lugar, precisa ouvir o que a própria pessoa diz sobre si mesma. Quem você é? Você tem que saber se posicionar. E é isso que nós vamos, nesses domingos,
ouvir o que é que Jesus disse sobre si mesmo. Mas não podemos ficar só no que a pessoa fala, nós precisamos ver o que a pessoa faz. Porque muita gente fala que é uma coisa e, na verdade, é outra. Como é que a gente percebe que há essa dissonância, né? Essa dissociação entre o que se fala e o que se faz? Pela observação. Então, Jesus fez várias afirmações sobre a sua identidade, mas ele agiu conforme aquilo que ele falou. Ele não foi hipócrita. Ele não falou uma coisa e fez outra, como estamos tão acostumados, infelizmente, né, a ver nas pessoas. E Jesus, ele era tão diferente de todas as pessoas que já haviam existido até aquele tempo, e tão diferente das pessoas que existiram depois dele, ainda que depois dele o Espírito Santo veio e tem levado aqueles que creem a uma identidade, a uma semelhança com Jesus. Daí o termo cristão, os imitadores de Cristo. Mas antes de Jesus vir, não havia nada parecido, ninguém parecido com ele. Então ele precisou se revelar. As afirmações de Jesus fazem parte da revelação de quem ele é. E a primeira dessas revelações de Jesus foi se comparar ao próprio Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, que é o evangelho que traz a maior parte dessas afirmações. Nós temos algumas Bíblias aqui em papel, se você ainda for old school, né? Se você quiser ver a sua Bíblia no celular, fique à vontade, eu só peço que você coloque no modo avião, né? Para que o inimigo das nossas almas, o inimigo da sua atenção, não mande uma mensagem para você no meio aqui da nossa leitura bíblica. João capítulo 8. A passagem que vai do versículo 12 ao versículo 30, ela é conhecida, ela é denominada pela sociedade bíblica como a validade do testemunho de Jesus. Ela trata do quê? Jesus estava ensinando o povo, os judeus, ali no pátio do templo, quando os fariseus, os líderes religiosos do povo, o questionaram sobre a validade do seu ensino. Esse é o conjunto dessa passagem. É o contexto em que Jesus fez a afirmação que veremos já já. E por que ele fez essa afirmação? Justamente porque foi questionado. Quem é você para dizer o que está dizendo? E então ele precisou dizer. Então, se você for lá no versículo 25, você verá que os fariseus, ele falando sobre aquilo que ele veio trazer, falando sobre a sua relação com o Pai, e os fariseus dizendo, mas quem é você para dizer essas coisas? Versículo 25. E aí na segunda metade do versículo, respondeu Jesus. Gente, é exatamente o que eu estou tentando dizer para vocês o tempo inteiro. Eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Eu sou. Eu sou o quê? Não é? Ele não acabou de dizer assim? Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Mas ele não disse o quê? Essa afirmação de Jesus, eu sou, em grego, ego e mi, significa o quê? É uma referência à forma como Deus se anunciou a Moisés no deserto.
Quando Moisés foi atraído por aquele arbusto que pegava fogo e não se consumia, a sarça ardente, ele se aproximou, ouviu Deus chamando-o de dentro do arbusto e começou ali uma conversa. E quando ele recebeu a ordem de ir ao Egito para libertar o povo de Deus, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Você diga para eles que o eu sou te enviou. O eu sou é o Yahvé, a palavra Yahvé, que costuma ser transliterada como Yahvé, né? Tem um significado muito profundo, difícil até para nós compreendermos. É o sentido da existência. É a própria existência. É como se o universo estivesse dizendo assim: eu, o universo, estou te enviando. Mas não foi o universo que enviou Moisés, foi o Criador do universo que enviou Moisés. Eu sou. E como lemos aqui no início da nossa celebração, lá em João, capítulo 1, o eu sou foi participante da criação. Tanto o Pai quanto o Filho. Porque tudo o que foi criado por meio dele. Então, quando Jesus faz essa afirmação, eu sou, ele está se comparando ao próprio Deus. Tanto é assim que no finalzinho desse capítulo 8, os judeus entenderam, nesse momento aqui que a gente leu no versículo 30, versículo 28, não houve essa compreensão, e muitos judeus creram nele. Mas, mais adiante, a discussão continuou, e Jesus foi lá e afirmou novamente: antes que Abraão fosse, eu sou. E aí os judeus entenderam que ele estava se comparando a Deus. E pegaram em pedras, diz o texto, versículo 59, apanharam pedras para apedrejá-lo. E diz o texto que isso forçou Jesus a se esconder e sair do templo. Vejam que para os judeus a identificação com Deus era blasfêmia. E pela lei de Moisés, quem blasfemasse se afirmando Deus tinha que ser executado. Era a lei. E chega Jesus e diz: eu sou Deus. Agora, qual foi a afirmação que ele fez que startou, que iniciou toda essa discussão com os fariseus, que no final levou a esse momento em que Jesus teve que virar gás? Qual foi a afirmação inicial dele? Lá no início da passagem, João, capítulo 8, versículo 12. Jesus, se você for ler o que está antes, né, do versículo 12, você verá que Jesus está ali no templo, durante a festa dos tabernáculos, está ali conversando com as pessoas, e a festa dos tabernáculos tinha uma série de atividades, inclusive atividades com fogueiras, com tochas, muita luz, muita luz. E Jesus, versículo 12, falando novamente ao povo, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E daí começou toda a confusão que a gente acabou de falar aqui. Eu sou a luz do mundo. Então esta foi a primeira afirmação de Jesus, a primeira forma de se identificar para as pessoas, dentro de um determinado contexto, que era o contexto da festa dos tabernáculos.
para que as pessoas entendessem o que Jesus tinha vindo para fazer. Ele veio para nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Porque Ele é a luz do mundo. Você já andou em trevas? Alguém aqui já se viu no meio do mato, sem luz? Morreu o carro e desligou tudo e você ficou lá perdidão? Já faltou luz na sua casa? Você acordou no meio da noite suando porque você estava no ar-condicionado, caiu a luz, o ar-condicionado desligou, estava tudo fechado, você ficou dentro daquele... Comigo é pior, porque eu uso o CPAP, aquele aparelhinho que joga ar, né? Porque eu tenho a apneia do sono. E quando falta luz lá em casa, já acontece, não, graças a Deus não acontece muito, mas já aconteceu. E eu não apenas acordei suado, mas eu acordei sentindo falta de ar. Porque eu estava com um negócio no nariz e dali não vinha nada. Estava desligado o equipamento, ele não funciona sem energia elétrica. Né? Não tem um que tenha bateria. Então, gente, ficar no escuro é complicado. Então, andar em trevas aqui pode ser interpretado de uma forma concreta, efetivamente faltar luz na sua casa, ou de uma forma abstrata. Então, eu vou perguntar de novo. Existe a possibilidade concreta, faltou luz na sua casa, você está no meio do mato e sua lanterna acabou a pilha, ficou sem luz, ou a interpretação abstrata. Você está perdido. Você está desamparado. Você não sabe onde você está e não sabe para onde vai. Falta direção, falta luz. E com isso, você se sente desamparado e não sabe para onde as circunstâncias da vida vão te levar. Isso é andar em trevas. Se sentir perdido. Sem a luz, de forma concreta, você pode tropeçar. Vocês já notaram que é sempre o dedo mindinho que acerta um pé de cadeira? Eu consigo andar pela minha casa no escuro, exceto quando alguém deixa uma cadeira fora do lugar. Aí eu sempre tropeço na cadeira. E normalmente, aí não é sempre, mas normalmente, eu tropeço na cadeira com o dedo mindinho. É ele que vai na cadeira. Então, esse é um problema, né, que a gente pode passar se você andar nas trevas. Você pode tropeçar. Mas se você anda nas trevas espirituais, significa que você tem grande chance de fazer escolhas muito ruins para a sua vida. Porque você não sabe o que está fazendo. Você não sabe onde está, não sabe para onde está indo. Sabe aquela história da Alice, País das Maravilhas, que ela chega lá para o gato risonho, o Cheshire Cat, e diz para ele assim, qual o caminho que eu devo seguir? Aí o gato vira para ela e fala assim, para onde você quer ir? Qualquer lugar serve. Se qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, você acaba pegando qualquer caminho e se perdendo cada vez mais. Mas vamos voltar para a Bíblia. Menos analogias. Vamos à Bíblia. Na primeira carta de João, agora não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, há uma afirmação categórica sobre Deus e luz. O que é a luz? A luz é Deus. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Então a Bíblia nos coloca, nos explica qual o significado mais profundo de luz e trevas. Quando a Bíblia está se referindo, quando Jesus está falando de luz e trevas, quando Paulo está falando de luz e trevas, quando Daniel está falando de luz e trevas, eles estão se referindo a uma questão espiritual. E não a falta de luz na sua casa que vai levar você a tropeçar numa cadeira fora do lugar. Mas sim,
um caminho sem orientação, que vai levar você a tropeçar numa escolha que vai causar muito mais problemas a você do que apenas tropeçar numa cadeira. Falou em luz, você está falando de Deus. Falou em trevas, você está falando deste mundo que jaz no maligno. Voltando a João, capítulo 3, versículo 19, vemos que as trevas, se a luz é referente a Deus, as trevas se referem ao pecado e a Satanás, o nosso inimigo. João 3,19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E depois, em Atos 26, 17, 18, não precisa abrir essas não, porque são muito rápidas. Pode manter lá em João. Atos 26, 17 a 18. Eu os envio. Isso é Paulo dando testemunho de como Jesus falou com ele. Olha, quando eu estava a caminho de Damasco, houve uma grande luz e eu caí ao chão, e então essa luz disse para mim: Paulo, eu o envio aos gentios para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Não há perdão de pecados se não houver a luz. Se os olhos não se abrirem, se não houver o reconhecimento da necessidade do perdão. Estávamos conversando aqui, antes da celebração, sobre a possibilidade dos psicopatas serem salvos, né? Temos visto muitos psicopatas atualmente, né? Parece que está se multiplicando. Eles estão muito em evidência. Será que um psicopata pode ser salvo? Bom, para Deus tudo é possível, né? Mas o grande problema é que o psicopata, ele não sente culpa. Ele não consegue perceber que está errado. Tem o primo mais fraquinho do psicopata, que é o narcisista. É muito parecido com um psicopata. Tudo é eu, tudo é para mim. O outro que morra. Será que uma pessoa dessas pode ser alcançada pela graça de Deus? Para Deus tudo é possível, mas se a pessoa não sente remorso nenhum, não sente culpa nenhuma, essa pessoa não vai se arrepender. Ela acha que não precisa se arrepender de nada. Isso é uma questão para a gente perguntar para Deus quando chegar lá. Senhor, tem algum psicopata salvo aqui? Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu tenho uma relação de perguntas, né? Que eu, tipo assim, essa não tem resposta, não consigo. E aí toda vez que eu chego numa questão que não consigo encontrar uma resposta categórica e contundente na palavra, escrevo num pedaço de papel e deixo guardado para o dia que eu chegar lá no Pai, né? E aí eu pergunto, né? Se eu tiver essa oportunidade. Vamos ver. Paulo, foi enviado por Deus, pelo próprio Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele foi enviado para resgatar as pessoas, nós, das trevas para a luz, para nos resgatar do poder de Satanás para Deus. E assim recebermos o perdão dos nossos pecados. E João, capítulo 12, versículo 46, Jesus, mais uma vez, se associa à ideia da luz, quando ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Essa é a posição clara da Bíblia sobre luz e trevas. Se você crê em Jesus, você não permanecerá nas trevas. Você crê em Jesus? Andar com Jesus é andar na luz.
é enxergar os obstáculos. Não, alívio, quando você falta a luz, aí você começa a esbarrar nas coisas, de repente a luz volta. Eu fico muito preocupado, porque se ela apaga e liga de novo, provavelmente o motor da minha geladeira vai queimar de novo. Então, que já aconteceu recentemente. Eu botei agora um aparelhinho para supressor de surto. Vamos ver se melhora. E fiz seguro também. Só que agora eu vou registrar tudo. Da outra vez eu não registrei, não adianta nada. Vou registrar tudo bonitinho, né? Caso a Light me faça essa gentileza de queimar o motor da minha geladeira de novo, eu vou lá e tenho como pedir que o seguro me reembolse. Mas é muito mais profundo do que apenas você enxergar para onde você está andando. A Bíblia fala da luz como uma realidade existencial profunda. Se fosse só isso, já estaria bom demais. Mas tem mais. Isaías profetizou que Jesus seria uma luz para os gentios, para nós, que não somos judeus. Está em Isaías 42, 6 e 49, 6. Só que agora, a missão compete a nós. Jesus veio como a luz do mundo, e então, agora eu peço que você abra a sua Bíblia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Isaías disse que o Messias viria como uma luz para os gentios. E Pedro, então, nos diz, 1 Pedro 2, 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, e eu também, nós fomos chamados para levar a luz de Deus a outras pessoas. Nós não fomos salvos por Jesus apenas para ficarmos felizes. Nós fomos salvos porque se a única motivação da salvação fosse resolver o problema da vida eterna, você podia se salvar e morrer. Ia poupar tanto trabalho, né? Por que a gente não é levado por Deus imediatamente após a conversão? Batiza e dali já vai direto para o céu. Por que não? Porque nós, eu e você, temos uma responsabilidade. Compete a nós, como acabou de dizer aqui, eu acabei de ler, que Pedro disse, compete a nós anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados com essa função. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos, agora em Mateus capítulo 5, parte do Sermão do Monte, versículos 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Opa, não é eu sou a luz do mundo? Mas agora passa a ser, vocês são a luz do mundo. Mas vocês quem? Vocês que seguem Jesus. Jesus é a luz do mundo. Se passamos a seguir Jesus, se somos resgatados pelo sacrifício de Cristo, mediante a fé, se somos reconciliados com Deus pela nossa fé no sacrifício de Jesus, então nós nos tornamos, você se torna a luz do mundo, tanto quanto Jesus. Um pouquinho menos, mas essa é a ideia. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma vela, né? E a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. E agora, eu vou colocar para vocês a conclusão desse raciocínio de Jesus,
falado aos seus discípulos. Eu gostaria que você lesse junto comigo Mateus capítulo 5, versículo 16. Portanto, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sim, o Senhor Jesus é a luz, mas se você crê nele, se você o segue, você também é luz. Mas apenas para não tropeçar nas cadeiras? Não cair nos buracos que a vida coloca na tua frente? Não apenas isso, também isso, óbvio, mas não apenas isso. Você é luz, para que, ao brilhar a luz de Deus em você, você não tem luz própria, você está apenas reproduzindo a luz de Deus. Deus é o sol, você é a lua. Você só reflete a luz de Deus. A luz é dele. Mas você, por segui-lo, poderá refletir quem ele é. E aí você se torna luz também. Para quê? Para realizar as boas obras que o Pai predestinou cada um de nós para realizar. Nos preparou previamente para realizarmos. Com que intuito? Com que propósito? Para glorificarmos ao Pai que está nos céus. E assim, levarmos outras pessoas a se encontrarem também com Jesus, como nós nos encontramos, como você se encontrou. Você já se encontrou com Jesus? Eu vou perguntar de novo. Essa pergunta, eu sei que eu faço muitas perguntas retóricas que não pedem resposta. Essa eu gostaria de saber a resposta. Você já se encontrou com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, eu lhe pergunto, já que você já se encontrou com Jesus, já que você já pode, então, pela fé, dizer que você é a luz do mundo, como ele também é, eu lhe pergunto, como é que você tem iluminado a vida das pessoas? Como você tem iluminado a vida das pessoas? Pense um pouco nisso. Eu passei as 2 últimas semanas no estado do Mato Grosso do Sul. Férias bem atrasadas. Depois tem mais. Fomos ao Pantanal e fomos a Bonito, que realmente é muito bonito. E eu quero fazer uma analogia aqui com você. O que significa ser a luz? Qual a importância da luz? Qual a diferença que a luz pode fazer na vida da pessoa? Os rios de Bonito têm uma água absurdamente transparente. Ela parece ser azul, na verdade ela é azul porque ela reflete a luz do sol. E aí a difração da luz faz com que ela pareça azul. Na verdade ela é transparente. Quando tem sol, ela fica azulada. Quando não tem sol, ela fica esbranquiçada. Mas com uma visibilidade muitos e muitos metros. A única hora que a nossa visibilidade não foi muito boa foi quando a gente passou flutuando sobre um jacaré e não vimos. Não vimos. Eu acho que foi melhor não termos visto. Né? Depois, quando chegamos lá do outro lado, o guia virou para a gente e falou, e aí, vocês gostaram de ter visto o jacaré lá embaixo? Que jacaré? Aí ele foi e mostrou a foto. Mas vocês não viram o jacaré, não? Não. Estava lá. Tá? Aí eu falei, pô, manda essa foto para mim. Aí ele fez até um videozinho do jacaré se movendo lá. Eu não vi isso, não. Nesse dia, não tinha sol. Nem tudo é perfeito na vida, né? Não tinha sol. O rio era maravilhoso. É como se você estivesse nadando dentro de um aquário. Lindo, lindo. Uma infinidade de peixes. Por isso que o jacaré não... Para que ele vai se meter com alguém grande se ele pode comer um peixe pequenininho sem problema, né? Então, é tranquilo. Você não precisa se preocupar com ele. A sucuri eu já tenho minhas reservas com a sucuri. Vimos uma também no rio Sucuri. Olha só, que coincidência, né?
nós fizemos flutuação em dia com sol e em dia sem sol. E é diferente. É muito diferente. Vejam, o rio está lá. O rio não deixou de estar lá porque o sol está escondido atrás das nuvens. A vida que está dentro do rio, inclusive os jacarés e sucuris, estão lá. Você pode vê-los ou não, mas eles estão lá. Estão mesmo. Quando o sol brilha, você enxerga a vida de uma outra forma. Posso dizer para vocês, nessa analogia, de experiência própria. Eu nadei em rios belíssimos, mas em alguns deles eu não consegui enxergar toda aquela beleza que eu sabia que estava lá, porque eu já tinha visto vários vídeos. Eu não consegui enxergar aquilo tudo, porque não tinha luz, porque não tinha sol. A luz, ela traz um sabor diferente à vida. Ué, mas isso não é o sal? O sal também, mas de outra forma. É na presença da luz que você enxerga com mais clareza as coisas. E ao afirmar que nós, que você é a luz do mundo, Jesus está dizendo que nós temos a função de clarear a realidade para as outras pessoas. Mostrar para as outras pessoas aquilo que está lá, mas que ela não consegue ver, por qualquer motivo. Ao anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você estará iluminando a vida das outras pessoas. Como os raios do sol iluminaram as águas dos rios de Bonito nos dias que demos sorte e ele resolveu aparecer. Com isso, pudemos perceber, nesses dias, muito mais da beleza daquele lugar que conseguiríamos perceber se o sol não estivesse lá. Mas eu quero, para concluir, fazer um acréscimo. Se você ainda não creu em Jesus, por isso que eu perguntei lá atrás, lembra que eu perguntei, pedi que cada um se manifestasse? Foi proposital, eu já sabia onde eu ia chegar. Se você ainda não creu, se você ainda tem dúvidas, se Jesus é o seu Senhor e Salvador, você está nadando num rio às escuras. Você não está vendo o que está lá. Você não percebe. O jacaré está lá e você não está vendo. Você está em trevas. Você está em ignorância espiritual. Você está cego. Você não sabe para onde você vai. Você está perdido, está confuso, está sem rumo. É isso que acontece com quem não anda na luz. A boa notícia é que Jesus quer abrir os olhos de todos. Ele morreu por todos. Não morreu apenas pelos escolhidos, não. Ele morreu por todos. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer abrir os seus olhos para que você veja a luz. E ao ver a luz, veja toda a realidade que o cerca. Ele quer iluminar a sua vida. Ele quer lhe dar sabedoria espiritual, discernimento, uma visão que supera todos os obstáculos à sua frente. Dessa forma, quando seus olhos se abrirem, quando você enxergar a luz e perceber que você também agora reflete a luz de Deus, aí então você encontrará sentido e propósito para a sua vida. Fora da luz, você estará em trevas e não saberá para onde ir. E a vida simplesmente não fará sentido. Isso vale para nós que estamos aqui, isso vale para todos. E a sua função, volto a dizer, repito, a nossa função é levar essa mensagem aos outros que conhecemos, que ainda estão com seus olhos fechados, que ainda andam nas trevas.
Nós não podemos negligenciar o nosso chamado. Vamos caminhar juntos na luz? Você quer caminhar na luz? Sim ou não? Sim. Então eu quero orar por você. Eu quero pedir agora ao Senhor que a luz de Deus brilhe em sua vida de tal forma que você resplandeça a luz do Senhor. Fique de pé, quero orar por você.